Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esta manhã. Sim, Cremos na tua misericórdia, na tua graça. Nos sim, cobre com o teu sangue, nos dá é fiel. entendimento, nos dá sabedoria, nos dá revelação daquilo que o Senhor tem para nós hoje, nessa contagem Sim, do Homer, para que nós nos alimentemos de ti sim, e realmente avancemos, ó Pai, precisamos. dependendo do teu Espírito Santo. Cobre nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que nos pertence. Guarda a nossa mente, Pai, a nossa alma, em nome de Em Jesus. nome Que de haja Jesus. cura sobre nós, Sim, livramento e direção, em Jesus. nome de Jesus. Graças a Amém. Deus. Amém, Glória amém. a Deus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de, de um homem que fez cuidou do corpo de Jesus e fez aquele sepultamento. Eu quero ler aqui João 19:38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o seu corpo. Tem aqui também, em outra versão, está falando, depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Marcos 15:43 vai dizer: José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Amém? Então, aqui algumas passagens para nós entendermos. Nós pregamos essa palavra ontem à noite, também no ministério, mas, assim, o que eu creio que hoje nós precisamos entender que o envolvimento ele vai quebrar a estrutura. O Amém. envolvimento vai nos tirar da religião, o envolvimento vai nos tirar de um lugar aonde nós temos medo de alguém ou de alguma coisa, e isso impede que nós sirvamos a Jesus na totalidade, que nós nos entreguemos a Jesus na totalidade, que nós realmente tenhamos uma caminhada sem máscara, uma caminhada a pública, às claras. E esse homem, então, ele tinha uma jornada, porque está falando aqui que ele também esperava o reino de Deus, ele buscava a Jesus, ele cria em Jesus, mas tudo isso secretamente, porque ele temia os judeus. E ele era um homem de destaque, ele era rico, ele fazia parte da cúpula, mas ele tinha medo dos judeus. Ele estava ali caminhando com Jesus, mas ao mesmo tempo com bastante ressalva, com bastante cuidado, com reservas de domínio. E a reserva de domínio, ela é algo muito complicado, porque hoje em dia faz muito tempo que eu não financio o carro, nada, mas eu não sei como que está hoje, mas deve ser a mesma coisa. Quando você financiava um carro, aí naquele documento, ali no recibo, que hoje também acho que nem imprime mais, mas no recibo ali tinha escrito lá, alienado ao banco tal, porque você tinha financiado aquele carro, na verdade, não era seu, até que você pagasse a última parcela, saísse uma carta de quitação, e aí depois o próximo recibo vinha sem reserva de domínio. Então, José, esse homem aqui de Arimateia, ele caminhava com Jesus, mas alienado ao lugar ali que ele estava. Ele estava preso em algum lugar. Ele tinha uma dívida em algum lugar. Ele não estava livre. Ele não era um homem sem reserva de domínio. Como que está o teu recibo hoje? Como que está o meu recibo hoje? O que está escrito? Se puxarmos o nosso recibo, que é aquele direito daquela propriedade ser nossa, está lá, sem reserva de domínio ou está alienado em algum lugar? Você está presa ou preso em algum lugar, você deve para alguém, você deve para alguma coisa, você caminha com Jesus secretamente, por causa do seu título, por causa da sua família, por causa da coisa que te impedem. Então, como que está a tua vida? Como que está a minha vida? Nós estamos servindo Jesus publicamente? Nós estamos numa conversão a ponto de nada nos impede, não temos nenhum tipo de reserva, de limitação, de problema, de máscara, estamos às claras. A nossa vida é uma vida avivada, nós falamos muito de avivamento, 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 avivamento. Agora até faz um tempo que a gente não escuta falar nisso,
e é uma palavra que, de verdade, eu sempre tive uma certa resistência a esse negócio. Não, vamos buscar para ter um avivamento. Aí você ia em alguns lugares, ai, Deus falou que vai ter um avivamento. Só que, na verdade, o que acontecia, em alguns lugares, a gente via uma movimentação mascarada, limitada, que daqui a pouco acabava tudo aquilo, era um foguinho de palha que passava, não era avivamento nenhum. Mas os pregadores gritavam e falavam que recebemos um avivamento e uma visitação poderosa e não sei o quê, mas o que que mudou? Aí daqui a pouco você via, as pessoas estavam exatamente do mesmo jeito, só barulho, só o famoso tropel. Tá lá. E aí você vai mesmo no âmago da questão, não aconteceu nada. Então, esse avivamento, que é assim, uma tradução que eu acho interessante de avivamento é estar transparente, ser avivado, ser nítido. Então, esse José aqui, esse homem, ele era um homem que ele caminhava com Jesus secretamente, ou seja, ele não era transparente. Olhavam para ele, não tem definição. Quem ele é de verdade? Ele não tem definição interna porque ele está com um pouco lá com medo dos judeus, então, mas ele também quer Jesus, então ele caminha. Como que você está hoje? Está com a tua vida limpa, as claras, avivada, decidida, resolvida por dentro, sem reserva de domínio? Então, eu creio que essa palavra de hoje, essa porção de hoje desse homem, que nós vamos nos alimentar hoje, desses 2,2 litros diários, hoje acho que é o 22º dia, hoje é essa porção, um envolvimento que nos leve a quebrar estrutura, sairmos de resistências mentais que foram impostas, aquele negócio que você não pode se movimentar naquilo que você é. Esse homem ele não podia se movimentar. Imagina a vida dele como era difícil. Uma conversão secreta, um caminhar, como é que ele faz? Ele está lá no meio dos judeus, vem uma palavra, ele engole aquilo, vem uma revelação, vem um entendimento. Ele está falando, não, mas ele engole aquele Jesus, não pode falar Jesus inteiro, porque é secretamente. Quando a religião falava alguma coisa, dentro dele tinha um choque cultural já, porque ele tinha um alimento, ele estava recebendo, de alguma forma, ele se expunha às coisas de Jesus. Só que ele não podia ser ele mesmo. Ele não podia falar o que ele pensava, ele não podia demonstrar o que ele queria, ele não podia se desvencilhar daquilo totalmente. Por quê? Porque ele estava preso naquilo que ele decidiu fazer secretamente por medo. Então, o medo ele vai nos represar, ele vai nos tolher, ele vai nos colocar em lugares onde nós ficamos quietos, isolados, meio de lado, meio esquisito. Não posso falar, vai dar problema, vai ter consequência, vão me mandar embora, vão. Não estou falando para você chegar na tua empresa e chamar lá e fazer um culto. Mas como que você é na tua empresa? Porque às vezes tem gente, tem crente que a pessoa, que na empresa, que as pessoas nem sabem que ele é convertido. As pessoas nem conhecem ele, não precisa ficar lá fazendo culto semanal ou ser alguma coisa, mas pelo menos você tem que ter uma conduta que você não seja um crente secreto. Você não é um agente secreto, você não é um 007 de Jesus. Ah, eu tô lá infiltrado. Para quê? Não, ninguém pode saber, porque isso aqui é a minha arma. Arma do quê? Arma de covardia, arma de medo. Só se for essas armas, porque não tem ousadia, porque não tem realmente, pelo menos, saber, porque na tua postura, na tua conduta, o que você fala, o que você não ouve, porque às vezes não é nem o que você fala, nem que você não fale muita coisa, mas o que você está ouvindo lá na empresa que faz com que você seja igualzinho os outros, naquelas rodas. As piadas, os comentários, as fofocas, as conversas. Você faz parte do show, servindo Jesus secretamente. Porque eu temo. Porque se eu falar, não, eu não quero conversar essas coisas, ou se eu sair daquele ambiente, você não pode proibir as pessoas de falar, mas você pode, se você pode decidir não ouvir. E é uma coisa que me chama atenção isso daí, porque meu pai, ele era um homem que, assim, a conversa dele, ela já era quase que 100% na casa da malícia. Tudo do meu pai era malícia, malícia, malícia. Muitas palavras esquisitas, tudo dele era complicado. Só que depois que eu me converti firminho mesmo, meu pai cortou esses assuntos comigo. Ele não mudou, mas a minha vida ele respeitava, porque eu não era um crente secreto. Então ele entendeu que para mim aquele conteúdo não interessava. Ele me respeitava a ponto de deixar quieto. Então ele não ficava xingando perto de mim, não ficava falando uma coisa ou outra que ele falava,
Antes a gente conversava sobre isso, porque era o meu mundo também. Então, aqueles assuntos dele lá, eu entendia. Não que eu fosse, nunca fui envolvido assim, igual a ele, mas não tinha resistência para ouvir. Ouvia, ria, conversava, estava tudo bem. Só que depois ele entendeu, esse assunto não interessa para o meu filho. Aí ele conversava com os funcionários, conversava com outra pessoa. Comigo a gente tinha outra conversa. Então, quando a gente saía para jogar uma sinuca, depois de convertido, poucas vezes, infelizmente, eu saí com ele para isso, mas quando a gente conseguia em algum lugar, era outra conversa. Quando a gente se reunia, outra conversa, porque eu mudei. Ah, mas as pessoas são assim, pastor. Não, as pessoas são. Estou falando de você, que é o crente secreto. A palavra não é para outra pessoa mesmo. A palavra é para você, crente secreto. Para você parar de ser um crente secreto. Você vai ter que saber, as pessoas vão ter que saber lá que você professa uma outra fé, que você tem uma outra cultura, que o teu ouvido não está alinhado com aquilo que estão falando, então você vai sair. Se não mudarem a rota, você sai. Me procuraram há um tempo atrás para fazer um grupo de um lugar que eu estudei quando eu tinha 15 anos, há 40 anos atrás. A gente se reuniu em Bauru, comemos um negócio, conversamos, orei lá por um amigo que estava passando por uns problemas de enfermidade e vim embora. Ó, vamos te colocar num grupo. Beleza. Me colocou no grupo. Passado uma semana do grupo, falei, gente, esse grupo aqui, não peguei e saí do grupo, nem falei nada, só saí. Aí o administrador do grupo me procurou, falou, Xambinho, por que você saiu do grupo? Xambinha era meu apelido, graças a Deus. Tem apelidos que são livramento, porque atrelaram aquela época da propaganda lá de um iogurtinho, que falava que o iogurtinho valia por um bifinho. E como meu pai tinha açougue, eu não sei que linha de raciocínio que eles fizeram, que colocaram o apelido de Xambinho. Excelente, porque logo depois foi a primeira vez que me chamaram de narigudo. E aí o meu apelido ia ser alguma coisa em relação ao meu nariz. Então, assim, foi um livramento de Deus na minha vida. Graças a Então, o Deus. Xambinho, eu falei assim, cara, o que aconteceu, Xambinho, que você saiu? Eu falei, cara, não dá para mim, esse conteúdo para mim não serve. Obrigado. Não, vou te colocar de novo. E aí o pessoal, eu vou conversar. Aí conversou e me colocou de novo. Aí alguns entraram pedindo perdão e tal. Eu fiquei mais um tempo. Aí depois entrou um cidadão lá, eu sabia que ele não ia respeitar, porque eu já conhecia ele. Aí ele começou a lançar de novo. Aí eu saí e falei pro Zé, falei, Zé, não me coloca mais, tal pessoa não vai respeitar, você já conhece, deixa quieto, tô fora, obrigado, abraço. Porque eu não posso ser um crente secreto. Ah, ficasse lá, pastor, de boa. Veio um outro irmãozinho e falou, não, fica lá, vamos ser luz lá, vamos ser sal. Não dá, irmão. Tem lugar que não adianta a gente ficar se iludindo, porque aquela pessoa ela fica ali para ser sal, para ser luz, só se Deus mandar. Só se tiver uma proposta, uma direção específica do Espírito Santo para você ficar ali. Porque você abre o celular, tem coisa que não é para você estar vendo. Ah, não, mas eu sou luz aqui. Você é luz para quê? Você vai pôr uma palavra ali? Você vai orar? Você vai mandar um negócio? Só a tua presença é luz. Não é luz. Você não é luz em nada nesse grupo que você está aí. Ou você manda uma palavra, ou você sai desse grupo, irmão, porque isso aí não presta. Isso aí não tem nada a ver com nada. Ah, pastor, Deus me mandou fazer aqui. Mandou fazer o quê? Ficar aí parado? Ou Deus não mandou, ou então você não está obedecendo a ordem na totalidade. Porque se Deus te mandou estar nesse grupo imundo que às vezes a gente fica, e é aquele que eu estava, que é um grupo sujo, você vai ter que manifestar alguma coisa diferente para dar condição para aquelas pessoas saírem da atmosfera. Agora, se você ficar nesse grupo secretamente, não, eu não me envolvo com nada, pastor. Como que não? Você abre e tá aqui, ó. Você abriu, a mulher pelada tá lá. Ah, eu pulo rapidinho. Já viu, irmão. E na verdade você quer ver. Essa é a grande verdade. A gente quer ver. Então você vai ter que decidir. Fala, cara, eu vou sair do grupo. Aí você vai lá em cima, assim, ó, você aperta. Eu não manjo nada, mas sair do grupo você aperta, você vai lá embaixo, sair do grupo, depois apagar grupo. Acabou. Aí vão te procurar. Por que que você saiu? Fala, cara, esse conteúdo não serve para mim. Aí sim vai ser uma oportunidade para você pregar a palavra, para você falar quem você é. Mas nós continuamos a caminhar Sim. secretamente. E aí esse homem aqui, ele perde uma grande oportunidade. Ontem, depois que encerrou o culto, tudo, eu vim fazer um atendimento, minha esposa foi fazer outro, e depois eu estava pensando nessa palavra, que até eu decidi estar trazendo ela hoje no Homer. O que aconteceu com esse homem? Olha o que ele perdeu. Ele caminhou, Jesus ali, 3 anos e meio. Eu não sei quanto tempo que esse homem conheceu Jesus, quando ele se converteu, ainda que secretamente. Só que ele
ficou privado todo esse tempo de ter um relacionamento às claras, de sentar, de conversar, de ir a um culto, de fazer realmente uma caminhada. Ainda que ele tocasse a vida dele, mas ele poderia ir onde Jesus estava se reunindo, onde estava ensinando, estava fazendo, ter sentado para conversar, dar um abraço, receber uma oração. Mas ele foi privado de tudo isso. E depois ele teve que se relacionar com um corpo morto. Mas ele poderia ter se relacionado com Jesus vivo. Então foi tremendo o que ele fez, porque ele teve aqui que nós vemos uma ousadia e corajosamente ele foi até Pilatos pedir esse corpo. Por que corajosamente? Porque aí ele teve que romper com tudo de uma vez só. Ele teve que arrebentar com todas as estruturas de uma vez só, porque era a última chance que ele tinha. Quando ele olhou para aquele corpo, ele falou assim: se eu não fizer nada agora, vai enterrar, esse corpo vai sumir e acabou. Eu não vou poder fazer mais nada. O que eu vou fazer daqui para frente? Ele ia ficar com a mente dele, com a consciência dele arrasada. Mas ele falou assim: é a minha última chance, é a minha última oportunidade, é a última chance que Jesus está me dando, ainda que só com o corpo, de eu fazer alguma coisa, de eu realmente demonstrar que eu agora não sou um crente secreto. Então, agora, publicamente, eu vou pedir esse corpo, corajosamente, eu vou pedir esse corpo, e eu vou limpar esse corpo, vou cuidar desse corpo. Aí Nicodemos se envolve na situação, traz 35 litros de óleo. Deve ser parente do apóstolo Éder, esse Nicodemos, porque esses dias a gente foi lá para Nicodemos, ele chegou com umas 5 bombas. Nós fomos lá para Brodowna, ele chegou com umas 5 bombinhas de 5 litros, assim, ó, umas bombas de óleo. A igreja, irmãos, nem sei se limpou aquilo lá. A calçada não limpa, né? Que aquele cimento, se for lá, vai estar aquela mancha na calçada com certeza. O piso limpa, mas deu trabalho. Ele subiu numa cadeira de um lado, o pastor Justino do outro, o povo passando no meio, mas não é pouquinha coisa, não. Eu vou até chamar ele de Nicodemos qualquer dia. 35 litros de óleo. Imagina o que fizeram com esse corpo. Eu falei, cara, nós precisamos mirra, aloé, nós vamos deixar o Senhor coisa mais linda do mundo. Vamos limpar o corpo, vou me envolver com isso. Só que eles tinham a oportunidade de fazer isso com ele vivo. Eles tinham a oportunidade de ter resolvido esse negócio antes. Então não espere lá na frente, não espere lá, daqui a pouco eu saio do secreto. É agora, corajosamente, se levante desse lugar e saia do secreto em qualquer área. Talvez você seja um crente de anos de caminhada, anos, mas tem uma área na tua vida, tem alguma coisa na tua vida que você ainda deixa em secreto a forma que você conduz a tua vida com Cristo. Por medo de alguma coisa, por alguma limitação, algum tipo de manifestação que você tem, uma palavra que você sabe que você tem, uma forma de se mover no corpo que você está sempre secretamente. Aquilo acontece lá dentro de você, na sua casa, mas você não consegue pôr isso para fora, porque você tem medo. Então Jesus está falando, corajosamente, agora me sirva publicamente, seja quem você é, 100%, sem reserva de domínio. Não se esconda mais. Saia dessa caverna, saia desse esconderijo, saia desses becos. Esse negócio secreto nos leva para becos, para cavernas, para esconderijos, para lugares escuros. Secreto. Você está sempre camuflado, está sempre com a máscara, está sempre meio de lado, sempre fora do movimento, mas você está observando. Deus está falando, viu? Saia do beco, saia do escuro, saia das trevas, saia da caverna, tira a máscara, saia da camuflagem, toma um banho, troca de roupa, passa um óleo na cabeça e publicamente e corajosamente fala, daqui para mim. Eu vou fazer parte dessa história. E hoje o corpo está aí. Hoje nós temos o corpo de Cristo, que é a própria igreja. Está aí esperando você corajosamente sair do secreto e colocar a mão na massa. Para limpar o corpo, para ajudar o corpo a ficar com uma aparência diferente. Para sarar o corpo. Nós somos corpo de Cristo. E agora é hora que nós estamos, nesse momento, nessa contagem do homem, falando para você e para mim, saia dessa vida secreta e coloque a mão na massa. Ah, pastor, eu estou meio tranquila, eu gosto mais mesmo assim, ó, eu mando meu dízimo, eu mando minha oferta, eu mando a minha primícia, eu cumpro todos os protocolos religiosos, porque eu tenho medo dos judeus. De quem você tem medo? Qual a estrutura que te assusta? Quem está te inibindo?
Qual voz é mais forte que a voz de Jesus para você, que faz você servi-lo e andar com ele secretamente? Que potência, que frequência que está te coagindo a não soltar realmente aquilo que você é em Cristo na totalidade, e você tem que continuar caminhando com ele secretamente. Você vai ter que descobrir isso. Você vai ter que orar isso. A porção nossa de hoje é exatamente para isso. Fala, Senhor, aonde eu estou com o Senhor secretamente? Eu quero romper. Ah, pastor, eu tenho medo. Ah, eu tenho, para gente que é pastor na minha vida, pastor Sérgio, pastora Joselma, outros pastores que estão aqui, a Margarida. Quando a gente tem um rebanho, a gente tem medo, muitas vezes. E eu tenho falado, Senhor, me tira de todo medo, porque eu não sou dono de ninguém, eu não sou, eu não morri por ninguém, não foi meu sacrifício. Se eu não falar, ou se eu não fizer aquilo que eu tenho que fazer, se minha esposa também não fizer, nós vamos ter problema. Nós não podemos servir Jesus secretamente. Às vezes nós estamos fazendo isso como líderes. E estamos deixando, às vezes, as coisas que temos que resolver sempre para daqui a pouco, depois eu vejo, depois eu faço, vai que eu falo e sai, vai que eu falo. Irmão, as pessoas estão saindo sem você falar e você está ficando com esse sangue na sua conta porque não falou. Tem gente que vem na igreja aqui, eu falo, cara, será que não foi demais ter falado justamente aquilo? Porque a pessoa nunca mais voltou. Só que aquele sangue não está nas minhas costas. Aquele sangue não está sobre mim. Ah, dava para ter esperado um pouquinho mais, uma palavra. Mas se o Senhor permitiu naquele dia, porque era a oportunidade que aquela pessoa tinha para ouvir aquilo, para falar assim, ó, o negócio é assim que funciona. E aí vai ser com ela a decisão, não vai ser com você. Porque você fica encolhendo, 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 a pessoa sai do mesmo jeito, ela morre, ela vai embora e você ficou com esse sangue na tua mão. E eu não quero ficar com o sangue de ninguém na minha mão. Misericórdia. Eu não posso chegar diante do Senhor e falar, viu, mas e o fulano? Que ficou 2 anos lá, 1 ano, você não falou disso para ele? Você não denunciou isso para ele? Você não anunciou que ele foi pro buraco? Eu não sei como vai ser a consequência disso, que eu não tenho entendimento, na verdade, para falar como que vai ser esse sangue nas minhas mãos, com a minha salvação, que tipo de punição vai ter, mas eu não sei, mesmo sem entendimento, eu não quero isso na minha vida. Eu não posso ter isso sobre mim. Eu não posso ser negligente com o corpo. Eu não posso deixar o corpo passando na minha frente, todo arrebentado, e fazer de conta, fazer cara de paisagem. Ah, alguém limpa, alguém enterra, alguém cuida. Vou continuar no secreto. Aquele homem, quando ele viu aquele corpo, ele ficou sabendo, quando ele estava vendo, assim, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então o corpo, às vezes, tá na tua frente aí, ó. Tem coisa na nossa frente que está indo por. Você não sabe nem para onde. E é hora de você pegar, você limpar, você cuidar e pôr para funcionar de novo. Jesus estava um corpo morto, mas ressuscitou. Aleluia. E estava cuidado. E ontem ainda eu falei na pregação, imagina quando Jesus, né? Lógico que ele já sabia, mas fazendo uma conjectura, uma conversa, um bate-papo, como se Jesus fosse igual a mim, igual a você, e eu ressuscitei, aquele monte de óleo, e alguém conversando, fala, cara, esse monte de óleo? Nicodemo, fala, Nicodemos? Mas e essa tumba que eu tava lá, que tava coisa mais linda, tudo novo, e é lugar caro, José de Arimateia. José de Arimateia? Porque Jesus sabia que os caras estavam meio de longe. Mas quando ele volta, ele falou assim: então valeu a pena tudo que aconteceu mesmo. Porque se o meu corpo morto, se eu vivo, não consegui. Eu vivo, eles tiveram medo. Mas vendo o meu sofrimento, eles conseguiram romper, só por essas duas almas já valeu a pena. Só por essas duas almas terem saído do secreto, terem ousadia, investirem, estarem dispostos a entregar e publicamente agora falar: esse é o meu Deus, eu vou cuidar dele, já valeu a pena. Aleluia. Então, sair desse secreto, então já valeu a pena. Porque ele conhecia, ele sabia quem eram esses homens. Ele sabia, cara, os caras vão, mas aquela estrutura, aquela prisão, aquela coisa toda formatada, toda enlatada, toda escondida, pensado cada detalhe, porque vai que, e se souberem, se me virem lá, e se falarem de mim, eu tenho medo, eu tenho medo.
Então Jesus ele está olhando para nós, cara, eu sei, mas ele está louco para ouvir essa notícia. Quem fez isso aqui? Joselma, o Alexandre, Pastor Sérgio, valeu a pena. Amém. Se envolveram com o corpo, estão limpando, então já valeu a pena. Aleluia. Então Jesus está esperando a gente ter esse tipo de envolvimento, de entrega, de realmente isso quebrar, isso tocar nossas vidas. Porque, mano, nós estamos com a igreja esfarelando na nossa frente e isso não nos toca. Nós estamos com o corpo todo arrebentado na nossa frente. Ah, sou corpo de Cristo, sou corpo de Cristo, sou corpo de Cristo. E o corpo está gemendo. Isso não te toca. Isso não faz você se mover. Isso não mexe com a tua estrutura interna para você sair do secreto, para você pôr a mão na massa, para você avançar, para você falar assim, não, agora é essa responsabilidade minha. Publicamente eu vou fazer alguma coisa, eu vou entregar isso. O que você tem que é precioso para você? Esse homem tinha uma tumba, cara, um lugar novo, que ele pôde disponibilizar. Esse outro tinha recurso para comprar 35 litros de óleo. O que você tem? O que eu tenho? Ah, pastor, não tem muita coisa. Tá, mas o que você tem para você é o seu máximo. Então, se você tiver, o que você tem, se você sair do secreto e entregar a ele, é isso que vai estar valendo. Ele não está, mas pastor, não vai fazer diferença nenhuma. Vai. Porque não é o que você vai entregar, mas é você ter tomado a decisão de. É abrir mão disso, vai fazer toda a diferença. Porque vai ser a mesma proporção que Jesus vai nos olhar. Aquela tumba, eu não sei quanto custaria para fazer aquilo hoje. 35 litros de óleo, eu também não sei quanto custaria para fazer aquilo hoje. Ou quanto custou na época aquele envolvimento financeiro mesmo. Mas Jesus estava olhando para o financeiro? Jesus estava preocupado quanto eles gastaram? Jesus estava preocupado o quanto eles decidiram morrer para entregar aquilo. O quanto eles decidiram sair do secreto, sair da religião. É isso que importou para ele. Ele não está buscando um dinheiro, uma aparência, a tumba nova. Apesar de ser profético aí, apesar de estar no, Isaías. no Isaías, tá no esquema que Deus bolou. Vai ser assim, ó. Não vai ser jogado em qualquer canto, não. Ele tem onde cair morto. Aleluia. Ainda que ele vá viver. Meu filho tem onde cair morto. Aleluia. Pastor Jorge Linhares falou assim: compra um terreno. Faz tempo que eu vi essa pregação. Compra um terreno em qualquer canto da sua cidade. Pode ser o lugar mais feio do mundo. Porque se um dia olharem para você e falar assim, você é um pé rapado, você não tem nem onde cair morto. Eu tenho. Eu tenho um terreno lá em tal lugar. Lá é meu, lá eu posso cair morto. Então você tem que ter um lugar para falar, não, eu tenho onde cair morto, eu tenho. Então, esse homem, ele disponibilizou isso. Ah, mas era uma coisa muito grande, eu não tenho. Mas o que que você tem? Meia hora por dia? Excelente. Para sair do secreto, para publicamente declarar o teu Cristo, o que que você tem? Uma alma para ganhar? Duas pessoas para cuidar? A tua família para restaurar? Se entregar com mais eficiência, com mais eficácia nesse projeto que você já está? É isso que Deus está esperando. Que publicamente você decida isso e você rompa com todas essas coisas que hoje você faz secretamente. Não, mas eu estou com ele, deixa no meu cantinho. Você fala para as pessoas assim, ah, pastor, eu estou tão bem, mas sabe que essa parte que o pastor fala, para mim, assim, deixa no meu cantinho, ela até encolhe, deixa no meu cantinho. Não, não quero, não tem negócio de cantinho. Não tem negócio de cantinho. É sair do cantinho, é ir embora. Publicamente, corajosamente, fala assim, cadê o corpo? Pilatos, me dá o corpo. Esse cara quer que esse corpo. Para Pilatos, não representava nada. Lá, pega o corpo lá. Alguém tem que fazer alguma coisa mesmo? Que seja você. Para Pilatos, ele estava só entregando um corpo. Mas para José, ele estava saindo de uma caverna. Ele estava saindo de uma treva. Ele estava tendo coragem, ousadia, intrepidez de publicamente falar: esse corpo aqui eu vou cuidar. Esse corpo aqui faz parte da minha essência. Eu me interesso por ele. Eu quero me envolver com isso. Faz parte da minha vida. Eu decido publicamente. Porque ele teve que pegar aquele corpo, ele teve que levar para um lugar, ele teve que limpar. Deu trabalho, irmão. Cuidar do corpo dá trabalho. É cansativo. Enjoa. Dá náusea.
Porque você acha que vendo Jesus tudo desfigurado, já tudo daquele jeito, você acha que aquilo lá foi igual tá cuidando de um bolo de abacaxi com coco da Sodier? Não é assim. O corpo é feio, o corpo estava todo arrebentado. Então você pega, meu Deus, onde eu ponho a mão? Você não tem onde pôr a mão. Você olha, você fala, por onde eu começo? O que que eu faço? Hoje talvez o corpo para você seja assustador. Pastor, tá bom, eu quero fazer, mas por onde? O que que eu, olha isso, o que que eu faço? Onde eu ponho a mão primeiro? Vai orar, irmão. Vai orar, vai falar, Senhor, eu quero. Então, a primeira coisa que tem que fazer, Pilatos, dá o corpo. Então, a primeira coisa que tem que fazer, vai por parte. Fala, Jesus, eu decido, dá o corpo. Depois que você pegar o corpo, depois que você tomar essa decisão, depois que você sair do secreto, o outro passo é o próximo passo, deixa que o Espírito Santo vai te levar. Ele não ia fazer esse processo para depois chegar lá e ele teve que fazer o resto. Então entre nisso, só entre, por favor, em nome de Jesus. Saia dos secretos e publicamente acesse o que o Espírito Santo está falando com você. Porque depois cuidar, como fazer, para onde ir, que jeito, lugar, que forma, onde vai, aí não é com você. Nós achamos que nós temos uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade parcial, que não pode ser deixada de lado. Mas a responsabilidade maior é do dono daquele corpo. Você acha que quem estava cuidando daquele corpo? José de Arimateia e Nicodemos, que estava honrando aquele corpo para colocar naquele lugar com aqueles 35 litros de óleo. Claro que não, né? Tinha o pai ali, tinha os anjos ali, o céu estava cuidando daquele corpo, mas ele estava usando Nicodemos e aquele homem naquele momento. Então o céu cuida da igreja, o céu cuida do corpo de Cristo hoje, mas precisa de instrumentos para fazer isso vir para a terra. Quem está cuidando da igreja? Você acha que eu? Você acha que o apóstolo Éder? Você acha que você? Olha, o que eu estou fazendo, você não está fazendo nada. Nós não somos absolutamente nada. Nós só estamos dando um braço, uma voz, um corpo que possa trazer aquilo que o Espírito Santo está cuidando do corpo, aquilo que Jesus está cuidando do corpo, aquilo que Deus está cuidando do corpo, aquilo que o céu faz pelo corpo. Você é só um instrumento. Mas você precisa ser esse instrumento. Sim. Então, o próprio pai estava cuidando do corpo do filho. Ou Deus seria um responsável como pai de deixar o corpo de Jesus de qualquer jeito? Claro que não. Só que ele precisava de alguém. E foi achado no coração de José e de Nicodemos esse lugar para um lugar, o óleo, todo o trâmite. E o que que esses caras tinham? Recurso. E você sabe o que mais me assusta? É nós estarmos parados e servindo Jesus secretamente nas nossas cavernas com tanto recurso. Isso vai ser cobrado de nós. Pastor, você está me ameaçando? Não, estou acendendo uma luz de alerta. O recurso que você tem não é à toa, você precisa por isso para funcionar. Você precisa por isso para funcionar. O apóstolo, no começo, a gente tentando trabalhar no secular, lá assim, ó, se vocês tiverem uma chamada específica para ficar na obra, vocês ficarão dando murro em ponta de faca até vocês aceitarem isso. Ora aí. Ele não fala assim para você, ó, vocês têm uma chamada, faz isso aqui. Mas se você... ele dá um alerta, ele acende uma luz e ele fala, agora a decisão é de vocês. E é isso que eu estou fazendo. Então, esse recurso que você tem, eu não estou te ameaçando nem te amaldiçoando, mas esse recurso que você tem e que está parado, ele precisa ser colocado para funcionar. Porque isso daí pode estar dando problema, porque você está travado, porque você não flui naquilo que você tem que fluir. E você está tentando fluir naquilo que você não é. Como que isso vai dar certo? Se Deus está operando para a esquerda, eu vou para a direita? Não, eu vou aqui, ó, secretamente. Jesus vem comigo. Ele olha e fala, filho, é aqui, ó, para a esquerda. Não vai adiantar. Então, para que lado você está indo e para que lado Jesus está indo? Nicodemos ia para um lado, Jesus para o outro. E secretamente, ó, porque vai abrindo. Mas secretamente ele dava um aceno, mandava um beijo. Não tem envolvimento. Só de longe. Beijinho, Jesus, te amo. Fica aí. Não posso ficar perto, né? O senhor sabe. Eu tenho os judeus, eu temo. Se eu for lá, se eu for te abraçar e te beijar, a minha vontade é essa.
Mas se eu te abraçar e te beijar, aí eu vou ter problema com os judeus, vou ter problema financeiro, vou ter problema na minha empresa, vou ter problema na minha família, vou ser perseguido. Te amo, Jesus. Tchau. De longe. Aí ele teve que abraçar um corpo morto. Mas poderia ter abraçado um vivo, poderia ter beijado, poderia publicamente fazer tudo isso ao vivo. Falar para Jesus, eu te amo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O Senhor mudou meu destino, o Senhor me tirou de um monte de lugar. E ele perdeu essa oportunidade. Ele perdeu essa chance, porque ele ficou só assim, ó, de longe. Depois, se ele quis beijar, teve que beijar um corpo morto. Ele teve que agradar um corpo morto, teve que abraçar um corpo morto. Ele chorou amargamente, esse homem. Chorou muito. Sabe por que ele chorou muito? Porque eu fiquei quase 3 anos sem conversar com meu pai. E quando meu pai estava morto, eu chorei a morte dele ali, chorei tudo que eu já contei algumas vezes do meu pai. Mas sabe o que eu chorava muito? Os 3 anos que eu perdi. E que não ia voltar mais. Aqueles 3 anos, eles fazem muita falta. Porque não volta mais. Aqueles 3 anos que eu amava meu pai secretamente, e que a minha frustração, a minha dor, a minha decepção com ele fazia com que eu ficasse aqui, só aqui dentro, sofrendo, chorando, calado, de longe, com o coração duro, e me separou do meu pai. Mas eu amava do mesmo jeito. Queria ouvir a voz, queria ver, queria jogar uma sinuca com ele, e não deu tempo. Aí no hospital, ele internado, falei, pai, você precisa sair daqui pra gente jogar uma sinuca. Falou, ó, aqui é o fim da linha. O pai tá no bico do corvo. Mas se eu sair, a gente joga. Só que ele não saiu. Perdi a oportunidade de ter me relacionado com meu pai publicamente. E aquilo me custou um choro. E dói até hoje. Então, para aquele homem vendo aquele corpo, por 3 anos e pouco, ou 1 ano e pouco, ou 6 meses, eu não sei quando que ele se envolveu secretamente. Falei, cara, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiquei no secreto? Por que que eu temi os judeus? Por que que eu deixei tudo isso entrar na minha mente? E chorou, irmão, chorou, chorou. Aquele corpo não recebeu só os 35 litros de óleo de Nicodemos, não. Teve lágrima também ali. Teve lágrima. Só que ele poderia ter chorado, abraçado, vivo. Jesus talvez chorando junto. Falando, cara, você me ama a esse ponto. Me dá um abraço. Olha a diferença, ó. Imagina Jesus aqui agora comigo. E eu, ou aqui, ó. Eu aqui, Jesus lá. Jesus quer aqui, ó. Jesus está esperando que você abrace aqui, ó. Não secretamente. Não só aquele tchauzinho de longe ou beijinho. Parece bonito, parece que tem envolvimento, mas tá secretamente, não tem vida, não tem essência. Pastor, mas eu tô salvo, eu sei. Amém. Não é isso que eu tô falando. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando de entrega irrestrita e incondicional, ao ponto que Ele está nos chamando, envolvimento total, não parcial, não limitado, não condicionado a certas estruturas e religiões e sistemas. É para quebrar tudo. É para arrebentar com tudo. Para falar, não quero saber de nada. Eu sirvo a Ele e acabou. Ele é o meu Deus. Publicamente eu decido, eu invisto, eu me envolvo. E o que acontecer daqui para frente para mim é lucro. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Ou viver é lucro, morrer é Cristo. Eu não sei o que fala, mas só sei que é bom. Só sei que é uma maravilha. É lucro, é Cristo, é lucro. Depois você procura lá e me manda o versículo. Eu sei que é uma bênção isso daí. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. A pastora Paz vai estar encerrando aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, essa porção desse dia para entendimento, para sairmos do lugar da amargura e entrarmos no lugar do mel, do Cristo vivo verdadeiramente. Precisamos sair dessa manifestação desse secreto, onde muitas coisas nos intimidam, nos paralisam, não é? Então,
avivamento, que foi uma das coisas que o pastor Alexandre falou, um dos entendimentos que Deus me deu é guarnecer de forças vivas. Então, ainda havia morte no coração de José de Arimateia e de Nicodemos, não é? Talvez dentro daquilo que o pastor Alexandre conjecturou ali, do José de Arimateia, e ali junto, né, com Nicodemos, dois amigos ali, duas pessoas do mesmo status religioso, talvez comunicassem um ali ao outro, falando que oportunidade que perdemos. Mas choraram a, a perda de oportunidade, mas ao mesmo tempo estavam se regozijando, falando, ainda bem que deu tempo, nós estamos aqui, não é? E se envolveram com aquilo que era o feio de Jesus, eles se envolveram, eles se arriscaram ainda assim, não é interessante que se arriscasse agora que estava morto, se arriscasse dessa maneira? Então, às vezes nós vamos ter que permitir isso na nossa vida. Ainda que esteja morto, eu vou me arriscar por Cristo vivo. Agora já morreu, já perdeu, já passou o tempo. Tenha, é, como que eu posso dizer? Tenha bom ânimo, tenha esperança que o Senhor vai fazer reviver. Amém? Deixa eu falar que eu achei aqui. Ah, tá. Filipenses 1:21. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Amém. Não As era irmãs isso? estão pondo. Ah, era pro zero também. Então Amém. achei aqui. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Amém? Então, escolha a vida para que viva. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Amém. Então, José aqui de Arimateia, não é? Ele não era avivado, não é? Ele não era definido e ele foi silenciado pelo medo. Então, amados, a indefinição. Por que indefinição? A quem vamos servir? Então, havia dentro do coração dele ainda um lugar de adoração aos judeus e a estrutura a qual ele servia, mas ao mesmo tempo já havia uma chama de adoração a Deus. Então havia ali ainda um culto misto dentro do coração dele. E Deus está falando conosco já faz vários meses já. Vamos lá nos altares altos, lugares altos. E é interessante que José queira dizer: deixe-o acrescentar. O Senhor acrescenta, o Senhor adiciona, o Senhor traz algo de valor para acrescentar à nossa vida. E Arimateia quer dizer altos, alturas, nome de várias cidades da Palestina. Então, geograficamente, tem esse significado, alto, altura. Mas espiritualmente, Deus está falando: eu quero acrescentar sobre a sua vida para te levar para um lugar mais alto espiritualmente. Eu quero que você vá nesses lugares onde existem todos esses altares aí de medo, esses altares aí de aparência humana, esses altares de opinião dos outros, e você está paralisado, você está indefinido, como aquele povo de Jezabel. Não sabia muito bem quem era o verdadeiro Deus, não é? E aí havia uma indefinição, porque aí Elias chega e fala: se Baal é Deus, serviu. Mas se o Senhor é Deus, serviu. E aquele que haverá de ser, que aquele que respondeu com fogo, esse é Deus. Então Deus está falando isso para nós. Faça o seu altar e deixe o fogo cair, porque eu vou te dar definição. Suba aqui aos lugares altos e comece a pedir para mim, para que eu venha mostrar para você quem é verdadeiramente o Deus vivo. Então, vemos ali, quando o pastor Alexandre falou que José de Arimateia foi e falou para Pilatos, ele teve coragem de ir à maior autoridade daquela localidade para pedir o corpo morto de Jesus. Então, nós teremos que ir nas autoridades que estão segurando o corpo morto, porque se nós nos relacionarmos com a cruz de Cristo, aquilo que Jesus fez em sua morte, permitindo que ele nos justifique, e ele chegue diante do Pai e fala: Senhor, aqui está a Fátima, aqui está o pastor Sérgio, a Priscila, a Maria Dirce, todos quantos estão aqui, né, listados, ele vai falar para nós, né, e nós vamos poder chegar diante do próprio Deus e falar para ele, através do sangue de Jesus: olha, eu estou aqui, eu pedi o seu corpo morto, então me envolve nesse sangue, porque eu quero receber a ressurreição da vida. Eu vim aqui com mirras e com aloés, para que verdadeiramente o teu nome, que é santo, se manifeste sobre a minha vida. E graças a Deus aqueles homens se relacionaram com a morte, porque eles puderam encontrar depois a vida. Porque o Senhor, aqueles que os permite tocar, aqueles que permitem que o Senhor toque a vida deles pela morte, com certeza fará com que venhamos a ter a ressurreição da vida, em nome de Jesus. Amém? E o que mais que eu iria falar aqui?
coloque para funcionar, tire a máscara, ainda temos, eu creio, amados, que muito das nossas vidas é que nós ainda temos algo a perder, não é? Temos uma reputação para guardar, temos um nome para zelar, então ainda estamos vivos. Por isso que o Senhor fala que avivamento é guarnecer de forças vivas, colocar forças vivas dentro de nós. Então, esses lugares onde a nossa reputação conta, onde a nossa autoimagem conta, lugares onde temos que dar satisfação ao homem daquilo que estamos fazendo, em detrimento daquilo que o próprio Cristo é na nossa vida, e isso ainda faz com que fiquemos paralisados. Então, ainda há vida de Adão dentro de nós. Nós vamos precisar executar esse Adão, indo às alturas, não é como o Senhor falou, indo àquele lugar alto do nosso próprio entendimento, falando para Deus, Deus, eu preciso do teu entendimento, eu quero fazer a troca, eu quero esse morrer, porque o Senhor se sacrificou comigo morrendo, e eu quero agora fazer a minha oferta diante de ti, o meu sacrifício vivo diante de ti, e o Senhor vai trabalhar na minha vida, e daqui a pouco eu estarei vivo como o Senhor vive para sempre. Amém, amados? Então eu creio que essa é uma palavra muito tremenda, e Arimateia quer dizer conquistador. Olha que dupla, trabalhando ali no corpo de Jesus. Aquele que está sendo acrescentado pelo Senhor, e também aquele que é o conquistador. Então, o que o Nicodemos estava conquistando naquele lugar, naquele momento, junto com José de Arimateia. Ambos ali, naquela amizade de tocar o corpo morto de Jesus, para que de alguma maneira tivessem uma oportunidade de ser achado em Cristo, não é? De alguma maneira ser achado nele. Então, eles estavam ali, ambos trabalhando, uma conquista, outro uma altura, e de maneira, eu creio, cabal e resoluta agora, totalmente, aliás, resolvidos agora, indo até o corpo de Jesus para falando, haverá uma visitação para nós. Estamos arrependidos, gastamos tempo com a nossa própria reputação, mas agora temos que nos expor. Temos que ir à maior autoridade. Todo mundo vai ficar sabendo. Eu vim diante de Pilatos para pegar o corpo de Jesus. A crucificação era o assunto do momento. A crucificação de Cristo era o assunto. Então, o Senhor está te esperando para que eu e você sejamos cumpridores de promessa há tanto tempo atrás. Isaías pregava há 600 anos antes de Jesus, 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías pregou. Vai vir alguém que vai ficar com a sepultura com os ímpios, que foi na cruz do Calvário, 2 ímpios, cada um de um lado de Jesus, e um foi salvo, graças a Deus por isso. E depois, a palavra de Deus diz que ele foi para uma sepultura de um rico. Então, se cumpriu em Isaías 53, 9, através da vida de José de Arimateia e depois do seu auxiliar Nicodemos, o construtor, aliás, o conquistador. Então, o Senhor está esperando que eu e você venhamos a ser cumpridores de promessa. E há tempos o Senhor derramou sobre algum lugar, sobre alguma casa, sobre alguma família. Talvez hoje você possa dar e eu possa dar eis-me aqui, Senhor, eu serei verdadeiramente reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Que é uma das promessas que está lá em Isaías 61, que falamos aqui esses dias de uma maneira bem pontual. Então, em nome de Jesus, amados, que venhamos a assumir aquilo que o Senhor tem chamado para que venhamos assumir. É tempo de nos enchermos do Cristo vivo para fazermos as obras que Ele mandou que fizéssemos, com ousadia, com coragem. Eu tenho aqui, o Senhor já falou comigo em relação a algumas estruturas de medo que estão dentro de mim. E pelo Espírito da verdade, eu vou precisar enfrentar. E em nome de Jesus, não negarei o meu Cristo vivo. Não negarei o Senhor. Ele vai trazer sobre mim um revestimento, uma coragem, como diz lá em Isaías 50. Pelo que ele fez meu rosto duro como um seixo e eu não serei envergonhado. Então, eu não posso sair envergonhado da presença do meu Deus, porquanto as estruturas que querem reger a minha vida e se manterem em pé. Em nome de Jesus, elas terão que ruir debaixo do poder daquele que acrescenta, daquele que me leva para as alturas e me faz conquistar. Esse ambiente espiritual que Deus está convidando, venha para a altura. Eu vou derramar algo novo para você que cumpra a minha promessa que eu estou esperando de geração em geração para cumprir em algum lugar. Você é como se fosse a bola da vez. Você é a pessoa que eu escolhi nessa geração para que você faça algo de valor para mim e eu vou te ensinar a ser um conquistador.
Então, se candidate aí, como alguns irmãos já se candidataram, se candidate diante do Senhor. E Ele fará isso, não será na força do nosso braço, Ele mesmo vai manifestar aquilo que é preciso, como o pastor Alexandre falou, se candidate. O resto é com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Você quer encerrar orando? Não pode, tem que orar pela aniversariante do dia, né? Ah, tá. Você ora por ela? Oro. Glória a Deus. Aniversário da irmã, da missionária Fátima, orem por ela, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer orar por ela? Levanta a mão aí. Deixa eu colocar aqui. Aniversário dela. Se não tiver ninguém, a pastora vai orar. Tomara que tenha alguém, né? Quem quer orar pela missionária? Ô, missionária. Tem alguém que queira? Pode levantar a mão Quem vai aí. orar por ela? Eu, a Felizarda. Amém. Amém. Vamos ativar seu som, Felizarda. Pronto. Pode orar. Glória a Deus. Libera seu som aí. Oração internacional, hein, missionária? Ah, Meu Deus, tremendo. Pode ativar seu som? Pronto, tá ativado aí, irmã Felizarda. Pode abrir o microfone. É que ela está conseguindo? Ora em italiano. Olha que chiqueza. Tá conseguindo, Felizarda? Pedir para ativar o som, ó. Já liberei você. Ah, Aí. agora sim, vocês querem me calar, né? Mas eu não me calo, viu? Tô brincando. Então, para quem é que eu vou ter que orar aí? a missionária Fátima, que está fazendo aniversário hoje. Ah, menina, parece que ela tá dormindo na sala da cirurgia do Ivo Pitangui, tá cada dia mais jovem, não envelhece nunca. Parece que ela tá dormindo lá na clínica de cirurgia plástica. Tá Essa assim, aí mais vem. linda. Então, vou orar por você, Amém, Pai, em amém. nome de Jesus. Eu quero louvar pela vida dessa tua serva. Realmente eu quero louvar para esse casal, né? Porque é uma carne só, né? Ele também faz parte dessa vida da tua filha. Hoje ver ele sorrindo é uma alegria para mim, saber o que eles passaram, a fornalha, onde estiveram tantas lutas, tantas coisas difíceis de ter que afrontar, mas a palavra de Deus disse que o maior é aquele que está dentro dela do que aquele que está lá no mundo. E ela é vitoriosa porque ela persistiu, ela não desistiu. Pai, eu hoje, daqui da Itália, eu quero te pedir um presente que eu queria dar para ela, mas eu não posso devido à distância. Mas o Senhor é o dono do presente. O presente que eu peço para ela não é nada de material, Pai, porque ela já tem o que precisa. Eu quero pedir para o Senhor nesse dia que o Senhor venha encher do teu espírito, que o Senhor venha dar unção nova, que o Senhor venha dar propósitos novos para ela, Senhor, que o Senhor venha fazer o que o Senhor fez de Jabez. Jabez, ele orou e falou que o Senhor me abençoou muitíssimo, mas o que o Senhor abençoou muitíssimo a pastora Fátima e alarga suas fronteiras, Pai. Que o Senhor deu aquilo que ela precisa para te servir, Senhor. Aquilo que ela ainda não tem, Senhor. Aquilo que o Senhor ainda vai dar para ela. Hoje é o ano que o Senhor permitiu que ela chegasse hoje aqui. Eu acho muito bonito na tua palavra que o Senhor fala lá na tua palavra, que antes de abrir nossas bocas, Salmo 137, antes que ela abra as suas bocas, o Senhor já sabe o que ela vai falar, o Senhor já sabia que na sua história, que o Senhor desenhou para ela, que ela ia receber uma oração lá do outro lado do oceano, na Europa, aqui onde estou. Eu nem conhecia, nem sabia sua existência, nem ela da minha. Então eu vim te pedir, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando graciosidade, que ela venha encontrar graça como a Esté encontrou, favor e graça aonde ela fosse, aonde as plantas dos pés dela se apoiar, ela venha ganhar território, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha blindar a pastora Fátima. Tu és o Jeová Maguém, o Senhor é o escudo da pastora Fátima. Coloca ela dentro de uma cápsula, que o inimigo não encontre ela, Senhor. Que o inimigo se vaze aonde ela for, aonde estiver andando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a pastora da missionária Fátima, meu Deus, me perdoe, mas receba também, não sei por que você é Fátima, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, essa preciosa missionária Fátima, auxiliar, olha que Deus como é lindo,
que Ele está repartindo a porção das relações, não só para a missionária Fátima, mas para essa serva que está orientando, te instruindo. Deus, visita a casa da missionária Fátima, Senhor. Visita ela, a sua saúde, visita os seus órgãos, visita tudo aquilo que leva o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha abrir os seus caminhos, a visão dela, Senhor. Dai palavras proféticas para ela. Dai, Senhor, algo especial para a tua filha, Pai. Alarga suas fronteiras. Abençoa a sua casa, Senhor. Esconde ela, Senhor. Esse bairro onde ela mora, Senhor. Coloque os teus anjos, os anjos que o Senhor colocou lá no Jardim do Éden. O anjo com a espada fiamejante, Senhor. Que esteja circundado nessa cidade aonde ela mora, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Deus. Tira toda a ansiedade, todo o medo, porque o medo, eu tenho medo que uma espécie de demônio que tenta querer intimidar ela, e com esse espírito, Pai, de intimidação, tira, arranca, Pai. Enche ela do teu espírito, dai palavras sábias no abrir da boca dela. Visita, Senhor, dai sabedoria nas suas emoções, Pai. Não deixa ela fazer nada que venha da sua carne, Deus, mas que venha de ti, Pai. Eu abençoo a vida da missionária Fátima. Eu abençoo a casa dela. Eu abençoo seus filhos, seu esposo, seus netos. Eu abençoo a sua chamada, o seu ministério. Que ela venha fazer diferença nessa cidade. Assim como o pastor Alexandre, ele acabou de pregar, que ela não seja uma mulher de Deus escondida, que as pessoas não venham conhecer, que as pessoas possam ver ela na rua, assim como a sunamita viu. Essa mulher é uma mulher de Deus, ela tem algo de diferente. Ela tem um olhar, ela tem um andar, ela tem um olhar, andar, um modo de fazer diferente de todas as outras mulheres dessa cidade. Que as pessoas venham bater na porta da casa dela e pedir oração por ela. Que ela possa, ainda hoje, você bater um sinal de Deus. Ainda hoje você vai ver que Deus está na sua vida. Alguém vai bater na sua porta, alguém vai te pedir algo e não deixe que tuas mãos não estejam curtas para abençoar com aquilo que você tem. Não faça. Como os muros eu não tenho, você é aquela mulher do óleo. Eu não tenho nada, a não ser um vasinho, um pouquinho de óleo. Esse pouquinho de óleo que fez transformar essa mulher em uma grande empresária. Eu te abençoo, missionária Fátima. Eu abençoo a tua casa, a tua vida. Em nome de Jesus, saúde, paz e vigor e uma vida longânima. Em nome de Jesus. Amém. Me perdoa aí que eu confundi, tá? Me perdoa. Mas receba também, viu, pastora, pastor Alexandre? Receba para vocês também. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Pronto? Amém? Glória a Deus, parabéns para a missionária, Deus te abençoe abundantemente, glória a Deus. Está encerrado amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Amém. Abraço. Shalom, shalom. Parabéns, missionária. Foi Shalom. uma bênção no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Shalom.